paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre a sua família. Eu me chamo Gilberto e você se encontra agora no canal Bíblia e Teologia. E esse canal, ele tem como intuito pregar o Evangelho, levar as boas novas. E se você é novo por aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E se você já é inscrito, por favor, nos ajude a crescer, a levar o Evangelho. Hoje estaremos dando continuidade ao vídeo passado, ao vídeo que falamos sobre a depravação total. Estaremos dando continuidade às doutrinas da graça, conhecida também como os 5 pontos do calvinismo. E hoje estaremos falando sobre eleição soberana ou eleição incondicional. O que seria isso, Gilberto? Se você não sabe, fique conosco e estaremos falando sobre esse tema. Muito bem, hoje estaremos falando sobre eleição incondicional ou eleição soberana. É o segundo ponto dos 5 pontos do calvinismo. A eleição soberana foi a resposta dos calvinistas reformados à segunda posição também dos arminianos remonstrantes. E qual seria essa posição arminiana, Gilberto? Essa posição era chamada de eleição condicional. Exemplificando, é como se Deus olhasse pelo corredor da história ou para o futuro e visse o João escutando o Evangelho. E João, ao escutar o Evangelho, se arrepende e decide, por livre e espontânea vontade, pelo seu livre-arbítrio, aceitar a Cristo e seguir a Cristo. Então, quando Deus olha para o futuro e vê essa atitude de João, Deus elege, Deus escolhe João para a vida eterna. É por isso que essa visão é a visão condicional, porque a eleição de Deus ela é condicionada não na sua livre vontade soberana, mas na escolha prevista de João. Diante dessa posição, os reformados rejeitaram essa doutrina. Deus não precisa olhar para o futuro para ver se João aceitaria ou não o Evangelho de Cristo. Por que, Gilberto? Porque João está morto espiritualmente. João não tem Deus, João não tem o Espírito Santo, João não tem Cristo. E ele está escravo da sua natureza pecaminosa. E ele nada pode fazer para contribuir para a sua salvação. Então chegamos a uma pergunta: como pode o homem ser salvo? A solução está fora do homem. Não há capacidade no homem para se salvar-se. Aqui eu lembro de uma passagem das Sagradas Escrituras, quando os apóstolos chegam com Cristo e perguntam: Senhor, como pode o homem se salvar? A resposta de Cristo diz: para o homem isso é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Em outras palavras, é de Deus que vem a salvação. E aqui eu faço coro com as palavras do profeta Jonas: do Senhor vem a salvação. É por isso que hoje estaremos falando de uma maneira breve, não aprofundada, dessa doutrina, eleição soberana ou eleição incondicional. O que significa isso, Gilberto? A escolha. É Deus que escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Em toda a Bíblia, de uma maneira explícita ou implícita, podemos ver a doutrina da eleição. Tanto arminianos como reformados calvinistas acreditam e defendem a eleição. A diferença são as bases. Enquanto os arminianos defendem que a eleição é baseada na onisciência de Deus, no pré-conhecimento de Deus, os calvinistas defendem que a eleição é incondicional. Em outras palavras, não é baseada numa fé prevista, mas unicamente em Deus. Podemos ver na Bíblia o pai da fé, conhecido como Abraão. Ele foi eleito, ele foi escolhido. Lá em Neemias capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim: somente tu és o Senhor, fizestes o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abrão, e trouxeste de Ur dos Caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Vemos que nestes versos, Deus é apresentado como o Criador de todas as coisas, o preservador de todas as coisas, mas também nos mostra o Deus da aliança. Senhor, em letras maiúsculas, é Jeová ou Yahvé, o Deus da aliança. E o mesmo Deus da aliança fez aliança com Abraão. Mas veja, eu chamo a sua atenção. O escritor diz: tu és o Senhor que escolheste Abraão. Separar-te ou tirar-te Abraão de Ur dos Caldeus
e de mudar-te o nome para Abraão. Veja, Abraão é o sujeito passivo. É Deus que é o ativo. É Deus que elege. É Deus que separa Abraão. É Deus que muda o nome de Abraão. Tudo vem de Deus. Tudo é obra soberana de Deus. Deus elege, Deus chama, Deus separa e transforma. Tudo isso é obra exclusiva de Deus. Chamo também sua atenção para os 2 filhos de Abraão. Primeiro nasceu Ismael, depois nasceu Isaac. Mas foi com Isaac que Deus assume a sua aliança. Entre os 2 filhos, Deus escolhe Isaac. E dos 2 filhos de Isaac, Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó, apesar de Esaú ser o primogênito e ter direitos. Veja o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre a eleição desses 2 homens em Romanos capítulo 9. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac. Deu à luz a gêmeos, antes de eles nascerem. Porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei a Jacó e rejeitei a Saul. Aqui é bastante explícito de como Deus elege, de como Deus escolhe. Vemos Esaú e Jacó não eram diferentes, eram gêmeos. Esaú e Jacó nasceram de um mesmo ventre, mas havia uma palavra profética: o mais velho serviria o mais novo. Deus amou Jacó e aborreceu ou rejeitou Esaú. Jacó não era melhor do que Esaú. Jacó não era mais preparado, não tinha méritos melhores do que Esaú. Todavia, Deus escolhe, Deus elege Jacó em vez de Esaú. E essa escolha, essa eleição, como nós vemos aqui, não é baseada em boas obras previstas, mas no único propósito soberano de Deus. A vontade de Deus não está presa, condicionada ao livre-arbítrio humano para escolher, para eleger alguém para a salvação, porque a eleição de Deus é soberana, a predestinação de Deus é livre, Ele escolhe quem quer e como quer. Diante dessa doutrina, muitos podem dizer: Deus é arbitrário, Deus é injusto em escolher uns para a salvação e outros para a condenação. A minha resposta para isso é: Deus não é obrigado a salvar ninguém. Todos os seres humanos são merecedores da ira da condenação eterna. Quando Deus escolhe, quando Deus elege alguém, é por pura graça. Um puritano certa vez disse: o que me deixa pasmo não é Deus permitir que homens e mulheres vão para o inferno. O que me deixa pasmo é Deus salvar homens pecadores para o céu. Quando alguém é redimido, quando alguém é salvo, quando alguém se converte a Cristo, não é pelos seus méritos, pela escolha soberana de Deus, é por sua graça, é pelo seu amor eterno eletivo. Jeremias certa vez disse sobre o povo de Israel: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. É isso que Deus faz com os seus eleitos. Mas você pode estar me perguntando: Gilberto, quando se dá essa eleição? Quando foi que Deus escolheu o seu povo? A Bíblia nos diz lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Veja, nós fomos eleitos para sermos santos, não porque Deus já nos viu como santos. Deus nos predestinou para filhos, não porque alguém já tinha escolhido para ser filho. Ou seja, tudo conforme o bom e perfeito propósito de Deus. Deus escolhe, Deus elege baseado em si mesmo, em sua graça bendita e imerecida. É por meio do seu amor eletivo que Ele escolhe, elege e chama para si
para a pessoa pertencer ao seu povo. Essa é a eleição, não baseado em algo previsto, mas baseado na graça soberana de Deus. Aqui nesse mesmo capítulo 1 de Efésios, podemos ver Paulo repetido novamente sobre essa escolha, sobre essa predestinação. Veja o que ele diz no versículo 11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. É baseado não na vontade do homem, não na escolha do homem, mas é baseado e fundamentado na vontade amorosa, misericordiosa e soberana de Deus. Toda a obra da salvação se resume nisso. Do Senhor vem a nossa salvação. Ora, Gilberto, alguém pode perguntar, se Deus elege antes da fundação do mundo os seus eleitos, por que evangelizar? Porque nós não sabemos, não conhecemos os eleitos de Deus. Somente Deus conhece e Deus ele age por meios. É por meio da pregação da sua palavra, é por meio da explanação do seu evangelho que os eleitos de Deus, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, são expostos, são manifestos. Que essa palavra venha trazer conforto, consolo para a sua vida. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo. Leve a palavra de Cristo junto comigo para aqueles que mais necessitam. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.